Ela foi expulsa grávida por um milionário que negou o filho. Passou fome, foi humilhada e chamada de interesseira. Mas anos depois, o filho indesejado voltou milionário. E na frente de todos, disse algo que fez o pai desmoronar. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Era uma tarde sufocante de janeiro em Ouro Branco, pequena cidade do interior de Minas Gerais, quando Vitória Almeida recebeu a notícia que mudaria sua vida para sempre. O consultório da doutora Márcia, única ginecologista da cidade, parecia menor do que nunca, e as paredes brancas pareciam se fechar ao seu redor enquanto a médica pronunciava as palavras que ela tanto temia ouvir. Vitória, o teste deu positivo. Você está grávida de aproximadamente 6 semanas. Vitória, aos 24 anos, sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Não era possível. Ela e Renato haviam terminado há quase um mês, depois de 2 anos de um relacionamento, marcado por altos e baixos, promessas vazias e decepções constantes. Um relacionamento que, segundo sua mãe, Dona Lourdes, não levaria a nada de bom. Tem certeza, doutora? Não pode haver algum engano? O exame de sangue é bastante preciso. Vitória, você está esperando um bebê. A jovem professora da escola municipal saiu do consultório em estado de choque. As ruas de paralelepípedo que ela conhecia desde a infância pareciam agora um labirinto hostil. Como daria a notícia a Renato, que já havia deixado claro que não queria mais nenhum vínculo com ela? Como enfrentaria sua mãe, uma senhora viúva e devota, que sempre prezou pela moral e os bons costumes? E pior, como lidaria com os olhares e cochichos dos moradores de uma cidade onde todos conheciam a vida de todos? Renato Mendonça era filho do dono da maior mineradora da região. Tinha voltado para Ouro Branco após se formar em administração no Rio de Janeiro, cheio de ares de grandeza e planos ambiciosos que nunca incluíram uma vida estável com Vitória. Ele a havia conquistado com seu charme e promessas de um futuro juntos, mas bastou seu pai oferecer uma oportunidade de trabalho em Belo Horizonte para que Renato partisse sem olhar para trás, deixando apenas uma mensagem fria no celular de Vitória. Na manhã seguinte, Vitória reuniu coragem para ligar para Renato. Após 3 tentativas, ele finalmente atendeu. Vitória, eu já disse que acabou. O que você quer agora? Renato, precisamos conversar pessoalmente. É importante. Estou ocupado com o novo trabalho. Não tenho tempo para dramas. Estou grávida, Renato. As palavras saíram como um sopro, quase inaudíveis. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor, seguido por uma risada seca e cruel. E você espera que eu acredite que é meu? Pelo amor de Deus, Vitória, nós terminamos. Faça o que você quiser com essa gravidez, mas não conte comigo. A ligação foi encerrada antes que Vitória pudesse responder. As lágrimas vieram instantaneamente, mas junto com elas surgiu também uma determinação que ela não sabia que possuía. Naquele momento, Vitória decidiu que enfrentaria tudo sozinha. Seu filho não seria rejeitado por um pai que não o queria, nem seria motivo de vergonha ou arrependimento. Os dias seguintes foram difíceis. Dona Lourdes, ao saber da gravidez da filha, passou 2 dias em silêncio, como se estivesse de luto. Quando finalmente falou, suas palavras foram cortantes. Sempre soube que esse rapaz não prestava. Agora você está marcada, Vitória. Uma mãe solteira nesta cidade. O que as pessoas vão dizer? Mamãe, por favor, preciso do seu apoio agora. Meu apoio você tem, sempre teve. Mas não espere que eu fique feliz com essa situação. Você poderia ter tido um futuro tão diferente. Na escola onde Vitória lecionava, a notícia se espalhou rapidamente. As colegas professoras se dividiam entre olhares de pena e conversas sussurradas nos corredores. Os pais dos alunos começaram a questionar se uma mulher em sua situação deveria estar ensinando seus filhos. A diretora, Dona Augusta, uma senhora rígida e tradicional, chamou Vitória para uma conversa em sua sala. Vitória, você sabe que sempre admirei seu trabalho, mas estou recebendo muitas reclamações dos pais. Eles estão preocupados com a
influência que você pode ter sobre as crianças. Influência? Estou grávida, não cometi nenhum crime. Você é jovem e não entende como essas coisas funcionam em uma cidade pequena. Talvez seja melhor você tirar uma licença até a situação se resolver. A situação não vai se resolver, diretora. Vou ter um filho e vou criá-lo com dignidade. E vou continuar trabalhando porque meu filho vai precisar de mim mais do que nunca. Vitória saiu da sala com o coração pesado, mas com uma certeza: não permitiria que o preconceito a derrotasse. Nas semanas seguintes, os olhares de reprovação na rua, os sussurros na igreja e as mensagens indiretas nas redes sociais se tornaram sua rotina. A pequena Ouro Branco, com suas ruas estreitas e suas tradições arraigadas, parecia ter se tornado uma prisão. Foi durante esse período difícil que Vitória encontrou uma aliada inesperada. Dona Josefa, uma senhora de quase 80 anos, que morava sozinha em uma casa colorida no final da rua. Conhecida na cidade como uma mulher excêntrica, Dona Josefa havia sido parteira na juventude e era respeitada, apesar de sua personalidade forte e independente. Minha filha, deixe que falem. Palavras são como vento, passam e não deixam marcas, a menos que você permita, disse Dona Josefa, oferecendo a Vitória um chá de camomila em uma tarde particularmente difícil. Eu já vi muitas moças na sua situação se levantarem e criarem seus filhos com dignidade. E vi muitas dessas línguas ferinas depois pedirem favores a essas mesmas mulheres que um dia julgaram. As palavras de Dona Josefa foram um bálsamo para Vitória. Nos meses que se seguiram, enquanto sua barriga crescia, também crescia sua determinação. Ela enfrentou as reclamações na escola com profissionalismo, impressionou a diretora com novos projetos pedagógicos e começou a preparar um pequeno quarto em sua casa para a chegada do bebê. Vitória descobriu que esperava um menino. Sozinha, no consultório da doutora Márcia, sua mãe havia se recusado a acompanhá-la. Ela ouviu os batimentos cardíacos de seu filho pela primeira vez e decidiu que ele se chamaria Gabriel. Gabriel, meu anjo, minha força, sussurrou para a barriga, prometendo silenciosamente que faria tudo para que ele tivesse uma vida feliz, apesar das circunstâncias de seu nascimento. Enquanto isso, em Belo Horizonte, Renato seguia sua vida, como se nada tivesse acontecido. Através de amigas em comum, Vitória soube que ele estava noivo de uma jovem de família rica da capital mineira. A notícia doeu, mas não tanto quanto ela esperava. O amor que um dia sentira por Renato havia sido substituído por uma indiferença protetora, um mecanismo de defesa para seguir em frente. No 7º mês de gravidez, Vitória recebeu uma carta de uma advocacia de Belo Horizonte. Renato oferecia uma quantia mensal para o sustento da criança, com a condição de que Vitória assinasse um termo, abrindo mão de qualquer reivindicação futura e concordando em não envolver o nome dele na criação do filho. Junto com o documento oficial, vinha um bilhete manuscrito. Para evitar constrangimentos futuros, aceite e siga sua vida. Vitória rasgou o bilhete em pequenos pedaços, sentindo uma mistura de raiva e alívio. Por um lado, o dinheiro oferecido. Por Renato seria uma ajuda considerável. Por outro, aceitar suas condições significaria submeter-se mais uma vez às suas manipulações. Já após uma noite de reflexão, ela tomou sua decisão. Responderia através do mesmo escritório de advocacia, recusando a oferta e afirmando que criaria seu filho sozinha, sem qualquer interferência de Renato. Se ele não quer ser pai, não será pela metade. Meu filho merece mais do que um nome em um documento e um depósito mensal, disse Vitória para Dona Josefa, que a apoiou incondicionalmente. Você está fazendo a coisa certa, minha filha. Dinheiro não cria caráter, amor cria. E você tem amor de sobra para dar a esse menino. 2 semanas depois da resposta enviada a Renato, Vitória entrou em trabalho de parto. Era uma madrugada de junho, com um céu estrelado típico do inverno mineiro, quando as primeiras contrações começaram. Dona Lourdes, apesar de sua desaprovação inicial, não abandonou a filha nesse momento crucial. Foi ela quem chamou a ambulância e acompanhou Vitória até o pequeno hospital de Ouro Branco.
Após 12 horas de trabalho de parto, Gabriel veio ao mundo. Quando a enfermeira colocou o pequeno embrulho em seus braços, Vitória sentiu uma emoção indescritível. Os olhos do recém-nascido, de um azul profundo que mais tarde se tornaria um castanho amendoado, pareciam fitá-la com intensidade, como se já reconhecesse sua mãe. "Oi, meu amor, sou eu, sua mãe", sussurrou Vitória com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Nós vamos ficar bem, eu prometo." Os primeiros meses foram um desafio. Vitória dividiu seu tempo entre as aulas na escola, para onde retornou após apenas 2 meses de licença maternidade, por necessidade financeira, e os cuidados com Gabriel. Dona Lourdes, gradualmente amolecendo diante do neto, tornou-se uma ajuda preciosa, cuidando do bebê enquanto Vitória trabalhava. A cidade, que antes olhava para Vitória com desaprovação, começou lentamente a mudar sua perspectiva ao ver a dedicação com que ela criava seu filho. Não que os olhares de julgamento tivessem desaparecido completamente, mas tornaram-se menos frequentes, menos intensos. Gabriel cresceu como uma criança alegre e curiosa. Desde cedo, demonstrou uma inteligência viva e uma capacidade de observação que surpreendia a todos. Aos 3 anos, já conhecia todas as letras do alfabeto e conseguia contar até 50 sem errar. Vitória, percebendo o potencial do filho, investiu o pouco que podia em livros infantis e jogos educativos. "Ele é igual à mãe dele, inteligente e determinado", dizia Dona Lourdes, já completamente rendida ao neto a quem chamava carinhosamente de "meu pequeno gênio". Em uma tarde de domingo, quando Gabriel tinha 4 anos, uma visita inesperada chegou à casa de Vitória. Era seu Francisco, pai de Renato, um homem imponente de cabelos grisalhos e expressão severa. Ele havia estacionado seu carro luxuoso em frente à casa simples de Vitória, atraindo olhares curiosos dos vizinhos. "Vim conhecer meu neto", anunciou, sem rodeios, ao ser recebido por uma Vitória atônita na porta de casa. "Seu neto?" "Depois. De 4 anos, o senhor se lembra que tem um neto? As coisas são mais complicadas do que parecem, Vitória. Posso entrar?" Relutante, Vitória permitiu que Francisco entrasse. Gabriel, que brincava na sala com seus blocos de montar, olhou com curiosidade para o visitante desconhecido. "Este é o Gabriel", apresentou Vitória, com uma mão protetora no ombro do filho. Francisco se agachou para ficar na altura do menino e o observou com atenção. Seus olhos, idênticos aos de Renato, pareceram se umedecer por um momento. "Olá, Gabriel. Eu sou um amigo da sua mãe." A conversa que se seguiu foi tensa. Francisco explicou que Renato havia se casado e se mudado para São Paulo, onde trabalhava em uma grande empresa. Ele e a esposa haviam tido um filho recentemente, e foi isso que fez Francisco repensar sua postura em relação a Gabriel. "Não me parece justo que um neto meu cresça sem conhecer sua origem, sem ter as mesmas oportunidades que seu primo terá", afirmou Francisco. "Vim oferecer minha ajuda, Vitória. Quero participar da educação de Gabriel, garantir que ele tenha acesso às melhores escolas, aos melhores recursos." Vitória sentiu uma mistura de emoções: indignação pelo tempo perdido, desconfiança das intenções de Francisco, mas também alívio pela possibilidade de oferecer a Gabriel oportunidades que sozinha não poderia proporcionar. "E Renato? O que ele pensa disso?" "Renato não sabe que estou aqui", confessou Francisco. "Ele escolheu seguir outro caminho, e eu respeito sua decisão, mas eu não posso ignorar a existência do meu neto. Não estou ficando mais jovem, Vitória, e não quero partir deste mundo sem fazer o que é certo." Após longas conversas e negociações, Vitória concordou em permitir que Francisco tivesse um papel na vida de Gabriel, com condições claras. Ela continuaria sendo a única responsável pelas decisões importantes, e Renato só seria mencionado quando Gabriel fosse velho o suficiente para entender a situação por completo. Com a ajuda financeira de Francisco, Gabriel foi matriculado em uma escola particular renomada de Ouro Branco, onde rapidamente se destacou como um dos alunos mais brilhantes. Aos 6 anos, ele já mostrava uma afinidade especial com matemática e ciências,
resolvendo problemas que desafiavam crianças muito mais velhas. A presença de Francisco na vida de Gabriel trouxe mudanças significativas, mas também novos desafios. Alguns pais da nova escola, sabendo da história de Vitória, mantinham seus filhos distantes de Gabriel, temendo algum tipo de má influência. As crianças, como sempre, podiam ser cruéis em sua inocência. "Meu pai disse que você não tem pai", comentou um colega durante o recreio, fazendo Gabriel voltar para casa com os olhos cheios de lágrimas e perguntas. Vitória, que sempre havia sido honesta com o filho de uma maneira apropriada para sua idade, explicou pacientemente que famílias vêm em diferentes formatos e que o amor que ela tinha por ele era mais do que suficiente. Mas as perguntas de Gabriel se tornaram mais frequentes e específicas à medida que ele crescia. "Por que o vovô Francisco só vem nos visitar quando você não está, mamãe?", perguntou Gabriel um dia após uma visita do avô. Vitória percebeu que não poderia adiar mais a verdade. Em uma conversa delicada, adaptada para a compreensão de uma criança de 7 anos, ela explicou a Gabriel que seu pai, filho de Francisco, havia escolhido não fazer parte de suas vidas. Explicou que isso não diminuía em nada o valor de Gabriel como pessoa e que muitas crianças cresciam felizes apenas com suas mães. Gabriel absorveu a informação com uma maturidade surpreendente para sua idade. Em vez de se revoltar ou se entristecer, ele pareceu aceitar a situação com uma serenidade que comoveu Vitória. "Tudo bem, mamãe. Eu tenho você, a vovó Lourdes e o vovô Francisco. E tenho a dona Josefa também, que sempre me dá biscoitos. Quando vamos visitá-la?" A relação entre Gabriel e Francisco foi se fortalecendo com o tempo. O avô, inicialmente formal e distante, foi se deixando conquistar pelo carisma e pela inteligência do neto. Seus presentes, que no início eram apenas brinquedos caros, foram sendo substituídos por livros de ciências, kits de experimentos e, quando Gabriel completou 8 anos, seu primeiro computador. Foi com esse computador que Gabriel descobriu sua verdadeira paixão. Com uma curiosidade insaciável, ele começou a explorar o mundo da programação, inicialmente através de jogos educativos e, mais tarde, através de tutoriais online que encontrava com a ajuda de sua professora de informática. "Mamãe, eu fiz um programa que desenha formas na tela", exclamou Gabriel certa noite, chamando Vitória para ver sua criação. Era um programa simples, mas impressionante para uma criança de sua idade. Vitória observou o entusiasmo do filho com um misto de orgulho e admiração. Gabriel havia encontrado algo que o fascinava, verdadeiramente, algo que poderia abrir portas para um futuro brilhante. Naquele momento, olhando para o menino concentrado diante da tela do computador, ela sentiu que todas as dificuldades, todos os olhares de julgamento e todas as lágrimas derramadas haviam valido a pena. Aos 12 anos, Gabriel já não era mais aquela criança tímida que sofria com as perguntas indiscretas dos colegas. Agora, era um adolescente seguro, respeitado por seus professores e admirado por muitos de seus colegas. Sua habilidade com computadores havia se transformado em algo muito além de um simples hobby. Era um verdadeiro talento que não passava despercebido. Numa manhã de segunda-feira, o professor Tadeu, responsável pelo laboratório de informática da escola, chamou Gabriel após a aula. "Gabriel, preciso te mostrar uma coisa", disse o professor, conduzindo-o até um computador no canto da sala. "Lembra daquele problema no sistema da biblioteca que ninguém conseguia resolver? Pois bem, eu tentei usar aquela solução que você sugeriu na semana passada e funcionou perfeitamente." O adolescente sorriu, sentindo uma onda de satisfação. O sistema de catalogação da biblioteca escolar estava apresentando falhas havia meses, perdendo registros e duplicando entradas. Gabriel, após observar o problema, havia sugerido uma abordagem diferente, baseada em um algoritmo que ele havia estudado por conta própria. "Que bom, professor. Eu sabia que era só uma questão de reorganizar a estrutura do banco de dados." "Gabriel, você tem noção de que alunos universitários teriam dificuldade para fazer o que você fez? Você tem um dom, rapaz. Um dom que não pode ser desperdiçado."
A conversa com o professor Tadeu foi um ponto de virada para Gabriel. Pela primeira vez, ele percebeu que sua paixão por programação poderia ser mais do que um passatempo. Poderia ser seu caminho para o futuro. Naquela mesma semana, o professor apresentou Gabriel a um amigo seu, André Campos, professor da Universidade Federal de Ouro Preto, que estava de passagem pela cidade. André, impressionado com as habilidades do jovem, convidou-o a participar de um programa de verão para jovens talentos em tecnologia que aconteceria durante as férias escolares. "Mamãe, é a minha chance de aprender com profissionais de verdade", exclamou Gabriel, mostrando o folheto do programa para Vitória. O professor André disse que normalmente só aceitam alunos do ensino médio, mas que vão abrir uma exceção para mim. Vitória olhou para o filho com um misto de orgulho e preocupação. O programa seria em Ouro Preto, a cerca de 1 hora de Ouro Branco. Gabriel teria que ficar hospedado na universidade durante 2 semanas. "Eu não sei, Gabriel. Você nunca ficou tanto tempo longe de casa." "Por favor, mãe. Eu prometo ligar todos os dias. E o professor Tadeu disse que vai me visitar no fim de semana." Vitória sabia que não podia segurar o filho para sempre. Gabriel estava crescendo, desenvolvendo asas e precisava de espaço para voar. Depois de consultar Francisco, que imediatamente se ofereceu para cobrir todos os custos do programa, ela concordou. As 2 semanas em Ouro Preto foram transformadoras para Gabriel. Sob a orientação de André Campos e outros professores universitários, ele mergulhou em um mundo de possibilidades tecnológicas que ia muito além do que ele havia experimentado até então. Aprendeu linguagens de programação mais avançadas, conceitos de inteligência artificial e desenvolvimento de aplicativos móveis. Mas a experiência mais significativa não foi apenas acadêmica. Pela primeira vez, Gabriel se viu rodeado por jovens que compartilhavam sua paixão, que falavam sua linguagem, que não o olhavam como o garoto sem pai ou o neto do dono da mineradora, mas simplesmente como Gabriel, o prodígio da programação. Entre esses jovens estava Luísa Gomes, uma estudante de 16 anos de Belo Horizonte que se destacava tanto quanto Gabriel. Inteligente e assertiva e com um senso de humor afiado, Luísa rapidamente se tornou amiga de Gabriel, desafiando-o intelectualmente e incentivando-o a explorar novas ideias. "Você já pensou em criar seu próprio aplicativo?", perguntou Luísa, durante um almoço no refeitório da universidade. "Algo que resolva um problema real, sabe? Algo que possa realmente fazer a diferença na vida das pessoas." A pergunta de Luísa plantou uma semente na mente de Gabriel, um aplicativo próprio, algo que pudesse ajudar pessoas como sua mãe, mulheres que criavam seus filhos sozinhas, enfrentando preconceitos e dificuldades financeiras. Quando retornou a Ouro Branco, Gabriel estava cheio de ideias e com uma nova determinação. O programa de verão havia confirmado aquilo que o professor Tadeu já havia dito. Ele tinha um talento especial, um dom que precisava ser cultivado e direcionado. Vitória notou a mudança no filho assim que ele pisou em casa. Havia um brilho diferente em seus olhos, uma confiança renovada em sua postura. "E então, como foi?", perguntou ela, ansiosa por detalhes. Gabriel falou por horas, contando sobre as aulas, os projetos, os novos amigos, especialmente Luísa, cujo nome aparecia com frequência em suas histórias. Mas o que mais surpreendeu Vitória foi quando ele mencionou sua nova ideia. "Mamãe, eu quero criar um aplicativo para ajudar mães solo como você. Um espaço onde elas possam encontrar apoio, compartilhar experiências, buscar informações sobre direitos, benefícios, oportunidades de trabalho. O que você acha?" Vitória sentiu lágrimas nos olhos. Seu filho, que havia crescido vendo de perto suas lutas e dificuldades, queria usar seu talento para ajudar outras mulheres na mesma situação. "Acho uma ideia maravilhosa, meu amor. Mas vai ser um projeto grande, complexo. Eu sei, mas vou começar aos poucos. O professor André disse que vai continuar me orientando à distância e a Luísa também vai ajudar. Ela é incrível com design de interfaces." Nos meses que se seguiram, Gabriel dividiu seu tempo entre a escola, onde continuava a se destacar em todas as disciplinas, e seu projeto pessoal.
Criou um pequeno espaço de trabalho no quarto, com o computador que havia ganhado do avô e alguns livros técnicos que havia trazido da universidade. O aplicativo, que ele batizou de Mães Guerreiras, começou a tomar forma. Gabriel passou horas pesquisando sobre as necessidades específicas de mãe solo, consultando sua própria mãe e outras mulheres da comunidade, incluindo algumas professoras da escola que estavam na mesma situação. A dedicação de Gabriel ao projeto não passou despercebida. O professor Tadeu, impressionado com o compromisso do jovem, conseguiu um espaço para ele no laboratório de informática após o horário escolar, onde Gabriel poderia trabalhar com equipamentos mais avançados. Luísa, por sua vez, vinha a Ouro Branco ocasionalmente nos fins de semana, trazendo novas ideias e ajudando a refinar o design do aplicativo. Foi durante uma dessas visitas que Luísa fez uma descoberta que mudaria tudo. Gabriel, você disse que sua avó materna se chamava Cecília, certo? Cecília Almeida? Sim, ela faleceu antes de eu nascer. Por quê? Luísa mostrou a Gabriel uma página na internet que ela havia encontrado enquanto pesquisava sobre mulheres pioneiras na tecnologia brasileira. Olha isso, Cecília Almeida, engenheira eletricista, formada pela USP nos anos 60, uma das primeiras mulheres a trabalhar com computação no Brasil. Ela desenvolveu sistemas que ajudaram a modernizar várias indústrias nacionais nas décadas de 70 e 80. E olha a foto. Não é a sua avó? Gabriel olhou para a foto em preto e branco de uma mulher de expressão séria, mas determinada, com cabelos escuros presos em um coque. Havia algo familiar naquele rosto, algo que ele reconheceu de fotos antigas que sua mãe guardava. Eu não sei, pode ser. Mamãe nunca falou muito sobre a profissão da vovó Cecília. Naquela noite, Gabriel não conseguiu dormir. A possibilidade de que sua avó tivesse sido uma pioneira na área que ele tanto amava o deixou agitado, cheio de perguntas. Assim que amanheceu, ele procurou Vitória, que estava preparando o café da manhã na cozinha. Mamãe, a vovó Cecília, era engenheira? Ela trabalhava com computadores? Vitória parou o que estava fazendo, surpresa com a pergunta repentina. Sim, ela era. Como você descobriu? A Luísa encontrou um artigo sobre ela na internet. Por que você nunca me contou? Vitória suspirou, sentando-se à mesa e indicando para Gabriel fazer o mesmo. Eu não escondi de propósito, filho. É que a relação com minha mãe era complicada. Ela era brilhante, dedicada ao trabalho, mas também muito exigente, muito rigorosa. Acho que passei tanto tempo tentando não ser como ela que acabei não falando muito sobre seu trabalho. Mas ela era importante. O artigo diz que ela desenvolveu sistemas revolucionários. Sim, ela era. Na verdade, ela foi uma das razões pelas quais eu me interessei por ser professora. Eu a via ensinando, explicando conceitos complexos de uma maneira que qualquer um podia entender. Ela tinha esse dom para ensinar, além de seu talento para a engenharia. A conversa com sua mãe despertou em Gabriel uma curiosidade insaciável sobre sua avó. Nos dias que se seguiram, ele pesquisou tudo o que podia sobre Cecília Almeida, coletando artigos, entrevistas antigas, menções em publicações, técnicas da época. Descobriu que sua avó havia sido não apenas uma engenheira talentosa, mas também uma inventora. Havia desenvolvido um sistema de automação industrial que foi adotado por várias empresas no Brasil e tinha várias patentes registradas em seu nome. Cecília havia sido uma mulher à frente de seu tempo, enfrentando preconceitos em uma área dominada por homens. A descoberta sobre sua avó Cecília despertou em Gabriel um novo senso de propósito. Ele não era apenas um garoto com talento para a programação. Era o herdeiro de um legado de inovação. O neto de uma mulher que havia rompido barreiras e deixado sua marca no mundo da tecnologia. Você está dizendo que minha neta se tornou uma referência? Perguntou Dona Lourdes, surpresa com as descobertas do neto. Cecília sempre foi reservada sobre seu trabalho. Falava pouco, viajava muito. Eu sabia que ela era importante em sua área, mas não imaginava que tivesse alcançado tanto reconhecimento. Vovó, ela era incrível. Encontrei um artigo de 1985
que a descreve como a mente brasileira por trás da revolução silenciosa nas fábricas nacionais. Os sistemas que ela desenvolveu aumentaram a eficiência da produção em mais de 30% em algumas indústrias. Ela sempre foi brilhante desde pequena, murmurou Dona Lourdes com um olhar distante. Lembro de quando éramos crianças e ela desmontava aparelhos elétricos para ver como funcionavam. Nossa mãe ficava furiosa. Gabriel sorriu, imaginando sua avó como uma garotinha curiosa, não muito diferente dele próprio. Era estranho e maravilhoso descobrir essa conexão, esse fio invisível que ligava seu talento ao dela. O entusiasmo de Gabriel pela história de sua avó chamou a atenção de Francisco, que ofereceu um presente inesperado. Uma visita a São Paulo, onde Cecília havia trabalhado por muitos anos para pesquisar mais sobre seu legado. Tenho contatos na USP que podem ajudar, explicou Francisco. Cecília foi professora lá por um tempo, depois de se aposentar da indústria. Deve haver registros, talvez até alguns de seus trabalhos arquivados. A viagem a São Paulo foi organizada para o próximo feriado prolongado. Vitória, inicialmente hesitante em permitir que Gabriel viajasse sozinho com o avô, acabou concordando, após longas conversas com Francisco e ao ver o entusiasmo do filho. No fundo, ela também queria saber mais sobre sua mãe, essa faceta de Cecília que ela própria havia negligenciado. São Paulo recebeu Gabriel com seu característico burburinho, suas avenidas largas e seus arranha-céus imponentes, um contraste marcante com a tranquilidade de Ouro Branco. Francisco os hospedou em um hotel confortável nos Jardins, próximo à Avenida Paulista, e no dia seguinte os levou à Universidade de São Paulo. O campus da USP era como uma cidade dentro da cidade, com seus amplos espaços verdes, prédios, modernos e históricos lado a lado. Na Escola Politécnica, eles foram recebidos pelo professor Henrique Santos, um senhor de cabelos brancos e postura elegante que havia sido colega de Cecília. Cecília Almeida, disse o professor com um sorriso nostálgico, uma mente brilhante e uma professora inspiradora. Eu era apenas um jovem assistente quando a conheci, mas aprendi mais com ela em um semestre do que em anos de estudo formal. O professor os levou até o departamento de engenharia elétrica, onde havia uma pequena galeria dedicada aos professores eminentes que haviam passado pela instituição. Lá, entre retratos de homens de expressão séria, estava uma fotografia de Cecília, a mesma que Luísa havia encontrado na internet, mas maior e mais nítida. Ela foi a primeira mulher a receber o título de professora emérita neste departamento, explicou o professor Henrique. Não foi fácil para ela. Havia muito preconceito, muita resistência, mas Cecília nunca se intimidou. Gabriel se aproximou da fotografia, estudando os traços de sua avó com atenção. Havia algo em seus olhos, uma determinação, uma força interior que lhe parecia familiar. Era o mesmo olhar que via em sua mãe quando ela enfrentava dificuldades, o mesmo olhar que ele próprio tinha quando se concentrava em um problema difícil de programação. Professor, o senhor tem algum material sobre os trabalhos dela? Projetos? Publicações, qualquer coisa? Claro que sim. Na verdade, Cecília deixou um acervo considerável para a universidade. Venha comigo. O professor os levou até uma sala no subsolo da Biblioteca Central, onde arquivos de professores importantes eram mantidos. Em uma estante dedicada exclusivamente a Cecília Almeida, havia caixas organizadas cronologicamente, contendo artigos, anotações manuscritas, projetos e até mesmo alguns protótipos de dispositivos que ela havia desenvolvido. Vocês podem ficar à vontade para explorar. Tudo foi catalogado e digitalizado, então também posso fornecer cópias eletrônicas, se preferirem. Vitória. Francisco e Gabriel passaram horas naquela sala, mergulhados no legado de Cecília. Gabriel estava particularmente fascinado com os cadernos de anotações de sua avó, onde ela esboçava ideias, fazia cálculos complexos e escrevia reflexões sobre seus projetos. A caligrafia era pequena e precisa, e ocasionalmente havia desenhos detalhados nas margens. Ela pensava, visualmente como eu, murmurou Gabriel,
mostrando a Vitória um caderno onde Cecília havia desenhado o esquema de um sistema de automação. Eu também faço isso quando estou planejando um código. Vitória observou o filho com um nó na garganta. Ver Gabriel tão conectado com a mãe que ela própria nunca havia compreendido completamente era uma experiência agridoce. Parte dela se ressentia por não ter valorizado mais o trabalho de Cecília enquanto ela estava viva, por não ter feito mais perguntas, por não ter tentado entender esse lado brilhante de sua mãe. Entre os documentos, eles encontraram algo surpreendente, um projeto inacabado, datado de poucos meses antes da partida repentina de Cecília. Era um sistema que ela chamava de Rede de Apoio Digital, descrito como uma plataforma para conectar pessoas com necessidades similares, facilitando a troca de experiências, recursos e oportunidades. Isso é basicamente o que eu estou tentando fazer com o Mães Guerreiras, disse Gabriel, espantado com a coincidência. Só que a vovó estava pensando nisso décadas antes da internet se tornar o que é hoje. Sua avó sempre foi visionária, comentou o professor Henrique, que havia retornado para verificar como eles estavam. Esse projeto em particular era muito importante para ela. Falava dele com uma paixão especial. Dizia que queria criar algo que não fosse apenas tecnicamente inovador, mas que tivesse um impacto social significativo. Por que ela nunca o completou? Perguntou Vitória. O professor suspirou. Infelizmente, ela adoeceu antes de poder concretizá-lo. E naquela época, muitos consideraram a ideia impraticável. A internet estava engatinhando no Brasil, e redes sociais como conhecemos hoje eram inimagináveis. Mas Cecília, ela via o futuro. Gabriel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era como se sua avó tivesse passado uma tocha invisível para ele, como se ela, de alguma forma, soubesse que seu neto continuaria seu trabalho décadas depois. Posso fazer cópias desses documentos? Quero estudá-los com mais cuidado. Claro, respondeu o professor. Na verdade, como você é o neto dela, pode ter acesso a todo o acervo. É seu direito. Nos dias seguintes, enquanto ainda estavam em São Paulo, Gabriel mergulhou nos documentos de sua avó. Lia avidamente suas anotações. Estudava seus projetos, tentava entender sua forma de pensar. Vitória observava preocupada que ele estivesse se sobrecarregando, mas também orgulhosa de seu entusiasmo e dedicação. Uma noite, enquanto jantavam em um restaurante próximo ao hotel, Gabriel fez um anúncio. Eu decidi. Vou continuar o trabalho da vovó Cecília. Vou desenvolver a rede de apoio digital dela, mas adaptada para os dias de hoje. O Mães Guerreiras será apenas o começo. Gabriel, isso é um projeto muito ambicioso, alertou Vitória, preocupada com as expectativas do filho. Eu sei, mãe, mas não pretendo fazer tudo de uma vez. Vou começar com o básico, com o que já estou desenvolvendo e depois expandir gradualmente. E tenho a Luísa para me ajudar, além do professor André e do professor Tadeu. Francisco, que havia permanecido em silêncio, finalmente se manifestou. Eu acho admirável, Gabriel, e quero te ajudar. Não apenas financeiramente, mas com contatos. Conheço pessoas no setor de tecnologia que podem orientar você. Talvez até investir no seu projeto quando estiver mais desenvolvido. O oferecimento de Francisco pegou tanto Gabriel quanto Vitória de surpresa. Desde que havia entrado na vida do neto, Francisco sempre havia sido generoso, mas discreto, evitando interferir demais nas decisões de Vitória sobre a criação do menino. Obrigado, vovô. Isso significa muito para mim. No dia seguinte, antes de retornarem a Minas Gerais, eles fizeram uma última visita à USP. O professor Henrique havia preparado uma surpresa, um pequeno evento no Departamento de Engenharia Elétrica, onde Gabriel foi apresentado como o neto de Cecília Almeida, o jovem programador que estava seguindo os passos da avó. É uma honra para nós vermos o legado de Cecília continuando através de você, disse o professor, diante de uma pequena audiência de professores e alunos. Sua avó acreditava que a tecnologia deveria servir às pessoas, melhorar vidas, conectar comunidades. E pelo que ouvi sobre seu projeto, você compartilha dessa visão. Gabriel, nervoso mas determinado, falou brevemente sobre o Mães Guerreiras,
e como a descoberta do trabalho inacabado de sua avó havia inspirado-o a expandir sua visão. Já se inscreveu? Faça isso agora e conte pra gente de qual cidade você nos acompanha. Eu não conheci minha avó pessoalmente, mas através de seus trabalhos, suas anotações, seus projetos, sinto que a conheço agora. E quero honrar seu legado não apenas copiando o que ela fez, mas levando suas ideias adiante, adaptando-as para os desafios do mundo atual. As palavras de Gabriel foram recebidas com aplausos calorosos. Após o evento, vários professores e alunos se aproximaram oferecendo ajuda, sugestões, contatos. Uma jovem professora do Departamento de Ciência da Computação, doutora Raquel Lima, mostrou-se particularmente interessada. O retorno a Ouro Branco trouxe uma nova energia para Gabriel. Inspirado pelo legado de sua avó e equipado com um propósito renovado, ele se dedicou ao seu projeto, com uma intensidade que impressionou todos ao seu redor. Seu quarto se transformou em um pequeno laboratório de inovação, com anotações coladas nas paredes, livros empilhados no chão e o computador, constantemente ligado, rodando testes e simulações. Você precisa dormir, filho, advertia Vitória, encontrando Gabriel acordado altas horas da noite, os olhos fixos na tela, os dedos digitando freneticamente. Só mais um pouco, mãe. Estou quase resolvendo este problema de sincronização. Luísa continuava sendo sua parceira principal no projeto, vindo a Ouro Branco sempre que possível e mantendo contato diário por videochamadas. A amizade entre os dois havia se aprofundado, transformando-se em uma parceria criativa onde ideias fluíam livremente, complementando-se de maneira quase perfeita. Gabriel com seu domínio técnico e visão sistemática. Luísa com sua criatividade, intuição e habilidade para entender as necessidades dos usuários. O professor André Campos, da UFOP, também se tornou um mentor importante, orientando Gabriel em questões técnicas mais complexas e ajudando-o a estruturar o projeto de forma profissional. Através de André, Gabriel teve acesso a recursos da universidade que normalmente estariam disponíveis apenas para alunos oficiais. Você deveria considerar se inscrever no próximo hackathon da universidade, sugeriu André durante uma de suas sessões de orientação. Seria uma ótima oportunidade para testar seu aplicativo com um público maior e receber feedback de profissionais da área. A sugestão pegou Gabriel de surpresa. Um hackathon era um evento intensivo de programação, geralmente durando 24 a 48 horas, onde desenvolvedores se reuniam para criar soluções para problemas específicos. Era um ambiente competitivo, geralmente dominado por universitários e profissionais experientes. Eu só tenho 14 anos, professor. Será que eles vão me aceitar? Idade é apenas um número, Gabriel. Seu talento e seu projeto falam por si. Além disso, posso usar minha influência para garantir que você participe. Após consultar Vitória, que apesar de preocupada com a intensidade do evento não queria limitar as oportunidades do filho, Gabriel decidiu se inscrever. O hackathon aconteceria em Belo Horizonte, no campus da UFMG, durante um fim de semana do mês seguinte. O tema do evento era Tecnologia para a Inclusão Social, como se tivesse sido feito sob medida para o projeto de Gabriel. As semanas que antecederam o hackathon foram de preparação intensa. Gabriel e Luísa trabalharam dia e noite para aprimorar o protótipo do Mães Guerreiras, implementando novas funcionalidades e corrigindo problemas identificados em testes com usuários locais, incluindo algumas professoras da escola de Gabriel e mães da comunidade que Vitória havia apresentado ao filho. Na sexta-feira do evento, Gabriel chegou ao UFMG acompanhado por Vitória e Luísa. O campus fervilhava de atividade, com centenas de jovens desenvolvedores carregando laptops e conversando animadamente sobre códigos, algoritmos e inovações tecnológicas. Gabriel sentiu um frio na barriga, parte nervosismo, parte excitação. Você vai arrasar, assegurou Luísa, percebendo sua ansiedade. Nosso projeto é incrível e você é o programador mais talentoso que já conheci. Concordo com cada palavra, disse Vitória, abraçando o filho.
Sua avó estaria muito orgulhosa. Após registrarem-se e receberem seus crachás, Gabriel e Luísa foram conduzidos ao grande salão onde o hackathon aconteceria. Mesas longas estavam dispostas em fileiras, cada uma equipada com extensões e pontos de energia. Grandes telas ao redor do salão exibiam o cronômetro oficial e informações sobre o evento. Um dos organizadores, notando a juventude de Gabriel, aproximou-se com curiosidade. Você deve ser o Gabriel Almeida que o professor André mencionou. O prodígio da programação de Ouro Branco. Gabriel corou, desconfortável com o rótulo. Só sou alguém com uma ideia que espero que possa ajudar pessoas. Bem, estamos ansiosos para ver essa ideia ganhar vida. Boa sorte. A abertura oficial do hackathon aconteceu às 18 horas daquela sexta-feira. Os participantes foram divididos em equipes, algumas formadas previamente, como a de Gabriel e Luísa, outras organizadas na hora, e o cronômetro foi iniciado. Eles teriam 36 horas ininterruptas para desenvolver e apresentar seus projetos. As primeiras horas foram de planejamento e organização. Gabriel e Luísa definiram metas claras para o que queriam alcançar durante o evento. Finalizar o módulo de cadastro e perfil de usuárias, implementar o sistema de busca por localização geográfica e desenvolver o fórum de discussão com categorias específicas para diferentes necessidades. À medida que a noite avançava, o salão se transformava. Alguns participantes já cochilavam sobre seus teclados, outros faziam pausas para cafés e lanches rápidos, enquanto muitos, como Gabriel, continuavam codificando com uma concentração quase meditativa, alheios ao mundo ao seu redor. Foi durante uma dessas pausas para café, nas primeiras horas da manhã de sábado, que Gabriel teve um encontro inesperado. Enquanto se servia de um café forte para afastar o cansaço, foi abordado por um homem de aproximadamente 40 anos, alto, de óculos e barba bem aparada. Você é Gabriel Almeida, não é? Filho de Vitória? Gabriel olhou para o homem confuso. Não o reconhecia, mas algo em seus olhos parecia vagamente familiar. Sim, sou eu, e você é Rafael Torres. Estudei com sua mãe em Ouro Branco há muitos anos. O sobrenome Torres acendeu um alerta na memória de Gabriel. Ele já havia ouvido histórias sobre os irmãos Torres, garotos ricos e arrogantes, que tinham sido particularmente cruéis com Vitória durante sua gravidez. Se não se enganava, um deles, Eduardo, o mais velho, havia espalhado rumores maldosos sobre sua mãe, sugerindo que ela não sabia quem era o pai de Gabriel. Torres, você é irmão de Eduardo Torres? Sou, infelizmente, respondeu Rafael com um suspiro pesado. E conheço essa expressão em seu rosto. Meu irmão não tem uma boa reputação em Ouro Branco, especialmente em relação à sua mãe. Gabriel ficou tenso, instintivamente defensivo. O que você quer comigo? Apenas conversar, se você me permitir. Vi seu nome na lista de participantes e não pude acreditar. A coincidência é notável. Coincidência? Sou um dos jurados do hackathon. Trabalho com desenvolvimento de tecnologias sociais há mais de 15 anos e, conhecendo seu histórico familiar, fiquei curioso sobre seu projeto. Gabriel hesitou. Parte dele queria encerrar a conversa imediatamente, afastar-se deste homem que representava uma conexão com pessoas que haviam machucado sua mãe, mas outra parte, a parte curiosa e analítica, queria entender mais. Meu projeto é um aplicativo para apoiar mães solo como minha mãe foi. Chama-se Mães Guerreiras. Rafael sorriu, um sorriso genuíno que suavizou sua expressão. Isso é extraordinário, Gabriel. Realmente extraordinário. Ele fez uma pausa, como se considerasse cuidadosamente suas próximas palavras. Olha, sei que não tenho o direito de pedir nada a você, mas gostaria muito de conhecer seu projeto em detalhes depois que o hackathon terminar, claro. Como jurado, não posso dar atenção especial a nenhuma equipe durante o evento. Gabriel estava prestes a responder quando Luísa apareceu ao seu lado, lançando um olhar desconfiado para Rafael. Está tudo bem, Gabriel? Sim, tudo bem. Este é Rafael Torres, um dos jurados. Ele
Conhece minha mãe. Luísa, sempre protetora, manteve seu olhar avaliador sobre Rafael enquanto ele se despedia, prometendo procurar Gabriel após o término do evento. Não confio nele, declarou Luísa assim que Rafael se afastou. Tem algo estranho nessa abordagem. Eu sei, mas ele parecia sincero sobre querer conhecer o projeto. Os dois retornaram ao trabalho, mas a mente de Gabriel estava parcialmente distraída pelo encontro. Ele não mencionou o incidente para Vitória, que havia voltado para o hotel para descansar, não querendo preocupá-la. As horas seguintes foram de trabalho intenso. Gabriel e Luísa, apesar do cansaço, avançaram significativamente em seu projeto. O aplicativo estava tomando forma de maneira impressionante, com uma interface intuitiva e funcionalidades robustas. Outros participantes começaram a notar o trabalho da dupla, aproximando-se ocasionalmente para observar e fazer perguntas. Quando o domingo chegou e o cronômetro marcava as últimas horas do hackathon, Gabriel e Luísa fizeram os ajustes finais. Em sua apresentação, eles teriam apenas 5 minutos para demonstrar o aplicativo aos jurados e explicar seu impacto potencial. Estou nervoso, confessou Gabriel enquanto esperavam sua vez de apresentar. É normal, mas lembre-se do porquê. Estamos fazendo isso. Não é para ganhar um prêmio, é para ajudar pessoas como sua mãe. As palavras de Luísa acalmaram Gabriel. Ela estava certa. O valor real do projeto ia muito além da competição. Quando finalmente chegou seu momento, Gabriel subiu ao palco com Luísa, sentindo o peso de todos os olhares sobre eles, incluindo o de Rafael Torres, sentado entre os jurados com uma expressão indecifrável. Bom dia a todos. Meu nome é Gabriel Almeida e esta é Luísa Gomes. Nós desenvolvemos o Mães Guerreiras, um aplicativo projetado para apoiar mães solo em sua jornada. A apresentação fluiu naturalmente. Gabriel explicou as funcionalidades técnicas, enquanto Luísa destacou o design centrado no usuário e os benefícios sociais. Eles demonstraram o aplicativo em tempo real, mostrando como uma mãe poderia criar um perfil, encontrar recursos em sua região, conectar-se com outras mães em situação similar e acessar informações sobre direitos e benefícios. O auditório inteiro ficou em silêncio quando Gabriel concluiu sua apresentação, revelando que o projeto havia sido inspirado pela experiência de sua própria mãe e pelo trabalho inacabado de sua avó, Cecília Almeida. Por um momento, ninguém se moveu ou falou, e então, como uma onda, os aplausos começaram, crescendo até se tornarem ensurdecedores. Incrível, simplesmente incrível, comentou uma jurada enquanto fazia anotações em seu tablet. Vocês conseguiram criar uma solução elegante para um problema real e profundamente importante. Os olhos de Gabriel encontraram os de Rafael entre os jurados. O homem não aplaudia. Estava imóvel, com uma expressão que Gabriel não conseguia decifrar. Seria desaprovação, surpresa, algo mais? As horas seguintes foram de espera ansiosa. Após todas as apresentações, os jurados se retiraram para deliberar, enquanto os participantes, exaustos, mas animados, socializavam e trocavam contatos. Gabriel e Luísa receberam diversos elogios de outros competidores, alguns até oferecendo parcerias e colaborações futuras. Finalmente, os jurados retornaram ao auditório. O silêncio caiu sobre a multidão enquanto o coordenador do evento subia ao palco com um envelope. Gostaríamos de agradecer a todos os participantes por seu tempo, dedicação e criatividade. Todos os projetos apresentados hoje têm potencial para gerar impacto positivo. E essa foi uma das decisões mais difíceis que nosso painel de jurados já teve que tomar. Gabriel segurou a mão de Luísa, ambos tensos com a expectativa. O terceiro lugar vai para a equipe Ecotech, com seu aplicativo de compensação de carbono. Aplausos educados ecoaram pelo auditório enquanto a equipe mencionada subia ao palco para receber seu prêmio. O segundo lugar vai para a equipe Access All, com sua plataforma de acessibilidade para pessoas com deficiência. Mais aplausos, mais sorrisos, mais expectativa. Gabriel sentia seu coração batendo tão forte
que parecia que todos ao redor poderiam ouvi-lo. E o primeiro lugar, vencedor do Hackathon UFMG de Tecnologia para a Inclusão Social, vai para... O coordenador fez uma pausa dramática, olhando ao redor do auditório. Equipe Mães Guerreiras com seu aplicativo de apoio a mães solo. O mundo pareceu desacelerar. Gabriel sentiu Luísa abraçando-o, ouviu os aplausos ao seu redor, viu pessoas se levantando em uma ovação de pé. Mas tudo parecia distante, como se estivesse acontecendo em um sonho. Eles haviam vencido. Seu projeto, nascido da experiência pessoal de sua mãe e inspirado pelo legado de sua avó, havia sido reconhecido como o melhor entre dezenas de propostas de estudantes universitários e profissionais experientes. Ao subir ao palco para receber o prêmio, um troféu, certificados e um cheque representando a quantia em dinheiro que ajudaria a financiar o desenvolvimento completo do aplicativo, Gabriel viu Vitória na plateia, lágrimas de orgulho escorrendo por seu rosto. Ela havia chegado a tempo de ver o anúncio dos vencedores. Obrigado a todos, disse Gabriel ao microfone, sua voz tremendo ligeiramente com a emoção. Este prêmio significa muito para nós, não apenas pelo reconhecimento do nosso trabalho, mas porque valida a importância de apoiar mãe solo em nossa sociedade. Quero dedicar esta vitória à minha mãe, Vitória Almeida, que me criou sozinha enfrentando inúmeros desafios, e à memória de minha avó, Cecília Almeida, cujo trabalho pioneiro em tecnologia me inspirou a seguir este caminho. A celebração, que se seguiu, foi breve, pois Gabriel e Luísa estavam exaustos após 36 horas de trabalho intenso. Enquanto se preparavam para deixar o evento, Gabriel foi abordado novamente por Rafael Torres. Parabéns, Gabriel. Sua vitória foi absolutamente merecida, disse Rafael estendendo a mão. Eu gostaria de saber se poderíamos marcar aquela conversa que mencionei antes. Antes que Gabriel pudesse responder, Vitória se aproximou, seu rosto empalidecendo ao reconhecer Rafael. Rafael Torres, o que você está fazendo aqui? Olá, Vitória. Há quanto tempo? Rafael parecia desconfortável, mas determinado. Sou um dos jurados do Hackathon. Seu filho acabou de ganhar o primeiro prêmio, como você sabe. Mãe, você conhece ele? Perguntou Gabriel, confuso com a tensão palpável entre os dois. Estudamos juntos em Ouro Branco, respondeu Vitória secamente. Há muitos anos. Vitória, sei que não tenho o direito de pedir nada depois de tudo. Que aconteceu, mas gostaria de falar com vocês dois, é importante. Vitória hesitou, olhando de Rafael para Gabriel, que observava a cena com curiosidade. Tudo bem, concordou finalmente. Amanhã, Gabriel precisa descansar agora. Eles combinaram de se encontrar no dia seguinte para um almoço em um restaurante próximo ao hotel, onde Vitória e Gabriel estavam hospedados. Luísa, que retornaria a Belo Horizonte com seus pais, prometeu ligar mais tarde para saber como tinha sido o encontro. Naquela noite, no quarto de hotel, Gabriel finalmente perguntou à mãe sobre Rafael. Quem é ele realmente, mãe? O que aconteceu entre vocês? Vitória suspirou, sentando-se na beira da cama. Rafael era meu amigo no ensino médio, antes de eu conhecer seu pai. Éramos próximos, na verdade. Ele era diferente do irmão, mais gentil, mais sensível. Mas quando fiquei grávida e seu pai me abandonou, a família Torres se afastou completamente. Eduardo, o irmão mais velho de Rafael, foi especialmente cruel, espalhando rumores horríveis sobre mim. Rafael nunca me defendeu publicamente. Ele simplesmente desapareceu da minha vida, junto com todos os outros que eu considerava amigos. E agora ele quer falar conosco? Depois de todo esse tempo? Aparentemente. Não faço ideia do que ele quer, mas acho que devemos ouvir. Se não gostarmos do que ele tem a dizer, simplesmente nos levantamos e vamos embora. Gabriel concordou, embora sentisse uma mistura confusa de curiosidade e ressentimento em relação a Rafael. Parte dele queria defender a honra de sua mãe, confrontar esse homem que havia sido cúmplice pelo silêncio. Outra parte queria entender o que havia acontecido realmente, preencher as lacunas de uma história que sempre pareceu incompleta. O almoço do dia seguinte foi inicialmente tenso. Rafael já os esperava quando chegaram, levantando-se nervosamente para cumprimentá-los.
Após os pedidos feitos e as formalidades trocadas, ele finalmente começou a falar sobre o que o havia motivado a procurá-los. Primeiro, Vitória, quero me desculpar. Sei que é tarde demais e provavelmente insignificante para você, mas preciso dizer, sinto muito por não ter estado ao seu lado quando você mais precisou. Fui covarde. Vitória permaneceu em silêncio, seu rosto não revelando seus pensamentos. Segundo Gabriel, fiquei genuinamente impressionado com seu projeto. Não é apenas tecnicamente excelente, mas possui um propósito profundamente significativo. E isso me leva ao motivo principal desta conversa. Rafael fez uma pausa, tomando um gole de água antes de continuar. Sou o diretor de inovação social na Tec Brasil, uma das maiores empresas de tecnologia do país. Estamos sempre buscando projetos com potencial de impacto social para investir e desenvolver. E acredito que o Mães Guerreiras tem exatamente o que procuramos. Gabriel arregalou os olhos surpreso. A Tec Brasil era conhecida por desenvolver algumas das aplicações mais usadas no país, com milhões de usuários. Você está oferecendo um investimento? Mais do que isso, estou oferecendo uma parceria completa. Recursos financeiros, equipe técnica, infraestrutura, marketing, suporte jurídico, tudo o que vocês precisam para transformar o protótipo em um produto completo e lançá-lo nacionalmente. A proposta era tão inesperada que Gabriel ficou momentaneamente sem palavras. Vitória, no entanto, manteve-se cautelosa. Por quê? Por que você faria isso por nós, Rafael? É algum tipo de compensação? Rafael suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto nervoso. Parcialmente, sim. Não vou mentir. Sinto que devo isso a você, Vitória. Mas não é só isso. É um bom negócio também. O projeto tem mérito próprio, independentemente de nossa história pessoal. E há algo mais. Ele hesitou como se estivesse reunindo coragem para continuar. Minha esposa, Ana, foi mãe solo por 5 anos antes de nos conhecermos. Sei em primeira mão os desafios que ela enfrentou, o preconceito, as dificuldades financeiras, o isolamento social. Um aplicativo como Mães Guerreiras teria feito uma diferença enorme em sua vida. A revelação trouxe uma nova dimensão à conversa. Não era apenas sobre o passado, sobre reparar erros antigos. Era também sobre o futuro, sobre criar algo que poderia ajudar mulheres reais em situações difíceis. Preciso pensar nisso, disse Gabriel, olhando para sua mãe. E conversar. Com a Luísa também. Ela é minha parceira no projeto. Claro, entendo completamente. Não espero uma resposta imediata. Aqui está meu cartão com todos os meus contatos. Quando estiverem prontos para conversar mais, é só me ligar. O restante do almoço foi menos tenso, com Rafael compartilhando histórias sobre outros projetos sociais que a Tec Brasil havia apoiado e Gabriel falando mais sobre suas visões para o futuro do aplicativo. Vitória permaneceu majoritariamente em silêncio, observando a interação entre os dois com uma expressão pensativa. Ao se despedirem, Rafael estendeu a mão para Vitória. Obrigado por me dar esta oportunidade depois de tudo. Sei que não mereço. Vitória hesitou por um momento antes de aceitar o aperto de mão. Você estava certo sobre uma coisa, Rafael. É tarde demais para algumas coisas, mas talvez não para outras. No trem de volta a Ouro Branco, Gabriel e Vitória discutiram longamente a proposta de Rafael. A oferta era tentadora, o tipo de oportunidade que aparece uma vez na vida, mas trazia consigo complicações emocionais e questões práticas importantes. 2 anos se passaram desde o hackathon que mudou a vida de Gabriel. O que começara como um projeto escolar inspirado pela história de sua mãe, havia se transformado em uma startup de sucesso, com escritórios em Belo Horizonte e São Paulo. O Mães Guerreiras, agora rebatizado como Rede Apoio para abranger um público mais amplo, havia se tornado um fenômeno nacional, com mais de 1 milhão de usuários ativos em todo o Brasil. A parceria com a Tec Brasil, proposta por Rafael naquele almoço tenso, havia se concretizado após semanas de negociações cuidadosas, envolvendo advogados, consultores e muitas conversas francas entre todas as partes. Gabriel, agora com 16 anos, dividia seu tempo entre a escola, onde continuava sendo um aluno exemplar,
e a empresa, onde ocupava o cargo de diretor de inovação, trabalhando lado a lado com Luísa, que havia se mudado para Belo Horizonte para estar mais próxima da sede da empresa. Ainda não acredito que tudo isso começou com aquela conversa no refeitório da universidade, comentou Luísa, enquanto caminhavam pelos corredores do moderno escritório no centro empresarial de Belo Horizonte. Eu sei, às vezes parece que estou vivendo um sonho, respondeu Gabriel, observando os jovens programadores, designers e gerentes de produto trabalhando em suas estações. Mas o mais incrível é ver o impacto real que estamos tendo. As paredes do escritório estavam decoradas com depoimentos e fotos de usuários da plataforma. Mulheres que haviam encontrado emprego através da rede de contatos, mães que haviam formado grupos de apoio em suas comunidades, famílias que haviam superado dificuldades graças aos recursos disponibilizados pelo aplicativo. O sucesso da rede apoio havia feito de Gabriel uma celebridade no mundo da tecnologia brasileira. Aos 16 anos, ele já havia sido entrevistado por grandes veículos de comunicação, convidado para palestrar em conferências internacionais e incluído na lista 30 abaixo de 30 da revista Forbes Brasil, o mais jovem a receber tal honraria. Mas, para Gabriel, o maior triunfo não estava nos prêmios ou no reconhecimento público, e sim na transformação que havia testemunhado em sua própria vida e na de sua mãe. Vitória, que sempre fora uma professora dedicada e respeitada, agora liderava o Departamento de Impacto Social da Rede Apoio, utilizando sua experiência pessoal e profissional para desenvolver programas educacionais dentro da plataforma. A relação entre Gabriel e seu avô Francisco também havia se fortalecido. O idoso, impressionado com o sucesso do neto, tornou-se um de seus maiores apoiadores, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Ele frequentemente visitava os escritórios da empresa, fascinado pela energia e inovação que encontrava. Alice, seu pai deveria ver isso, comentou Francisco certa vez, em um raro momento de menção a Renato. Talvez então ele entendesse o que perdeu. Gabriel apenas sorriu, sem ressentimento. Há muito tempo havia aceitado a ausência do pai como parte de sua história, mas não como algo que o definia. Acho que estamos melhor assim, vovô. Algumas pessoas não estão destinadas a fazer parte de nossas vidas. Renato, por sua vez, havia tentado restabelecer contato quando as primeiras notícias sobre o sucesso de Gabriel começaram a circular. Um e-mail formal, enviado através de seu assistente, parabenizando o jovem empreendedor e sugerindo um encontro para discutir possíveis sinergias futuras. Gabriel havia respondido educadamente, mas firmemente, declinando a oferta e sugerindo que qualquer comunicação futura fosse feita através dos canais oficiais da empresa. A relação com Rafael Torres, por outro lado, havia evoluído de maneira surpreendente. O que começara como uma parceria comercial tensa, carregada de histórias não resolvidas do passado, havia se transformado em uma amizade genuína. Rafael se tornara um mentor para Gabriel, compartilhando sua experiência no mundo corporativo e tecnológico, enquanto demonstrava um respeito sincero pelo talento e visão do jovem. Mais surpreendente ainda foi a reconciliação gradual entre Rafael e Vitória. As feridas do passado não haviam desaparecido completamente, mas um novo entendimento havia surgido entre eles, baseado no respeito mútuo e no compromisso compartilhado com o sucesso da rede apoio. Ele mudou, comentou Vitória. Para Gabriel, após uma reunião particularmente produtiva com Rafael. Ou talvez ele sempre tenha sido assim, e eu nunca tive a chance de conhecer este lado dele. Naquela manhã de sábado, o escritório estava excepcionalmente movimentado para um fim de semana. A rede apoio estava prestes a lançar uma nova iniciativa, o Fundo Cecília Almeida, um programa de bolsas e mentorias para jovens de comunidades carentes interessados em tecnologia, com foco especial em meninas. Os banners para o evento já chegaram? Perguntou Gabriel a uma das assistentes, enquanto checava os últimos detalhes para o lançamento oficial que aconteceria na semana seguinte. Sim, estão no depósito.
e acabei de confirmar a presença de todos os convidados VIP, incluindo a ministra da Educação. Gabriel assentiu, satisfeito. O lançamento do fundo seria o maior evento já realizado pela Rede Apoio, reunindo autoridades, investidores, celebridades e, mais importante, representantes das comunidades que seriam beneficiadas pelo programa. Gabriel, tem um minuto? Chamou Luísa de sua estação de trabalho. Acho que você vai querer ver isso. Ele se aproximou curioso. Na tela do computador, Luísa mostrava um e-mail recém-chegado, com o logo de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Eles querem comprar a Rede Apoio, explicou Luísa, seus olhos brilhando de excitação. Estão oferecendo 200 milhões de dólares. Gabriel leu o e-mail atentamente, processando a informação. Era uma oferta séria, detalhada, vinda diretamente do CEO da empresa. A proposta incluía manter toda a equipe atual, expandir as operações internacionalmente e garantir que Gabriel e Luísa continuassem no comando, com autonomia para direcionar o futuro da plataforma. 200 milhões de dólares, repetiu Gabriel, quase para si mesmo. Isso é muito dinheiro. É uma fortuna, concordou Luísa. Você seria oficialmente um milionário aos 16 anos. A palavra milionário ecoou na mente de Gabriel, trazendo à tona memórias de sua infância, os olhares de pena, os sussurros maldosos, as dificuldades financeiras que sua mãe enfrentara para criá-lo. Era uma reviravolta que nem o mais otimista dos roteiristas poderia prever. O filho indesejado, tornando-se um milionário antes mesmo de completar o ensino médio. Precisamos discutir isso com a equipe, com o Rafael, com minha mãe. Começou Gabriel, ainda absorvendo o impacto da notícia. Claro, mas o que você acha? Instintivamente, Gabriel refletiu por um momento, olhando ao redor do escritório, para as pessoas que haviam embarcado nessa jornada com ele, para os rostos nas fotos nas paredes, usuários cujas vidas haviam sido transformadas pela plataforma. Acho que precisamos considerar cuidadosamente. Não é só sobre o dinheiro, é sobre o impacto, sobre o legado, sobre o futuro da Rede Apoio. Nas semanas que se seguiram, a oferta de aquisição tornou-se o centro das discussões na empresa. Reuniões após reuniões foram realizadas, consultores foram contratados, cenários foram analisados. A opinião dentro da equipe estava dividida. Alguns viam a aquisição como uma oportunidade única de expandir globalmente e aumentar exponencialmente o impacto da plataforma. Outros temiam que a essência e os valores da Rede Apoio pudessem se perder sob o controle de uma multinacional. Para Gabriel, a decisão era ainda mais complexa. 200 milhões de dólares significariam segurança financeira não apenas para ele, mas para sua mãe, para Dona Lourdes, para todos que ele amava. Significaria recursos para expandir o Fundo Cecília Almeida, para apoiar ainda mais jovens talentosos de comunidades carentes, mas também significaria abrir mão de parte do controle sobre sua criação, sobre o projeto que havia nascido de sua história pessoal e do legado de sua avó. Após um mês de deliberações intensas, Gabriel convocou uma reunião geral com toda a equipe, investidores e parceiros da Rede Apoio. O auditório da empresa estava lotado, a atmosfera carregada de expectativa. Primeiro, quero agradecer a todos pelo tempo e energia dedicados a analisar esta proposta, começou Gabriel, de pé no palco improvisado. Foi um processo de aprendizado valioso para todos nós, independentemente do resultado. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Vitória, sentada na primeira fileira, que assentiu ligeiramente, encorajando-o a continuar. Depois de considerar cuidadosamente todos os aspectos financeiros, estratégicos, éticos, tomamos uma decisão. Decidimos recusar a oferta de aquisição. Um murmúrio percorreu o auditório, uma mistura de surpresa, alívio e, em alguns casos, desapontamento. Isto não significa que estamos fechados a parcerias ou investimentos futuros. Pelo contrário, estamos mais abertos do que nunca a colaborações que nos ajudem a expandir nosso impacto,
Mas neste momento, acreditamos que a melhor maneira de servir nossa comunidade é mantendo nossa independência e nossos valores fundamentais. Gabriel então revelou o plano alternativo que havia desenvolvido com Luísa, Rafael e outros membros-chave da equipe. Uma expansão gradual e sustentável para outros países da América Latina, começando pela Argentina e Colômbia. O lançamento de novos módulos dentro da plataforma, focados em educação financeira e empreendedorismo, e a criação de um programa de franchising social, permitindo que organizações locais implementassem versões adaptadas da rede apoio em suas comunidades. A apresentação foi recebida com entusiasmo crescente. Mesmo aqueles que inicialmente favoreciam a aquisição pareciam impressionados com a visão e o planejamento detalhado. Ao final da reunião, Rafael se aproximou de Gabriel, estendendo a mão para um aperto. Você tomou uma decisão corajosa. Não muitas pessoas recusariam 200 milhões de dólares. Não é só minha decisão, é nossa, de todos que construíram a rede apoio. Ainda assim, você liderou o processo e fez isso com uma maturidade que muitos CEOs com 3 vezes sua idade não demonstrariam. A conversa foi interrompida pela chegada de uma equipe de filmagem, parte de um documentário que estava sendo produzido sobre a história da rede apoio e seu impacto social. Gabriel, podemos fazer algumas perguntas para o documentário? Pediu a diretora, uma cineasta renomada que havia se interessado pela história após ler uma reportagem sobre Gabriel e Vitória. Claro, concordou ele, seguindo a equipe até um espaço mais tranquilo. A entrevista começou com perguntas sobre o início do projeto, a inspiração por trás dele e como Gabriel via o futuro da plataforma. Mas então, a diretora fez uma pergunta que o pegou de surpresa. Gabriel, você se importaria de compartilhar um pouco sobre sua infância? Sabemos que você foi criado por uma mãe solo em uma cidade pequena, enfrentando preconceitos e dificuldades. Como essa experiência moldou quem você é hoje? Gabriel refletiu por um momento, olhando para além da câmera onde Vitória observava, seus olhos transmitindo tanto orgulho quanto amor. Minha infância foi complexa. Houve momentos difíceis, sim. Crescer sem pai, enfrentar os olhares e comentários em uma cidade pequena, ver minha mãe lutar para nos sustentar e me dar oportunidades. Tudo isso deixou marcas. Mas não foram apenas marcas de dor ou ressentimento. Foram também marcas de força, de resiliência, de determinação. Ele fez uma pausa organizando seus pensamentos. Aprendi com minha mãe que não são as circunstâncias que definem uma pessoa, mas como ela responde a essas circunstâncias. Vitória Almeida foi humilhada, rejeitada, julgada, mas ela se recusou a ser definida pelo olhar dos outros. Ela escolheu me criar com amor, dignidade e valores, e é esse exemplo que carrego comigo todos os dias. E quanto ao seu pai, vocês têm algum contato? Não, ele fez suas escolhas e eu respeito isso. Não carrego raiva ou mágoa. Na verdade, sou grato por ter tido outras figuras masculinas positivas em minha vida. Meu avô Francisco, o professor Tadeu, o Rafael, pessoas que me apoiaram e acreditaram em mim. A entrevista continuou, abordando a descoberta sobre o legado de sua avó Cecília, o desenvolvimento do aplicativo, o hackathon, a parceria com a Tech Brasil e, finalmente, a recente decisão de recusar a oferta de aquisição. Para finalizar, Gabriel, qual mensagem você gostaria de deixar para outros jovens que estão enfrentando situações difíceis, seja por sua estrutura familiar, condição socioeconômica ou qualquer outro desafio? Gabriel sorriu, pensando em todos os jovens que o Fundo Cecília Almeida ajudaria, em todas as crianças crescendo em lares monoparentais, em todos aqueles rotulados como indesejados ou improváveis. Eu diria que sua história não está escrita em pedra, que os rótulos que os outros colocam em você não definem quem você é ou quem você pode se tornar, que encontrar sua paixão, seja tecnologia, arte, esportes ou qualquer outra coisa, e persegui-la com dedicação, pode abrir portas que você nem imaginava existirem. Ele fez uma pausa,
seu olhar encontrando o de sua mãe novamente. E, acima de tudo, eu diria que o amor genuíno, incondicional como o que minha mãe me deu, é a força mais transformadora que existe. É o que nos permite transformar desafios em oportunidades, rejeição em motivação, humilhação em triunfo. As palavras de Gabriel, transmitidas no documentário que estreou 6 meses depois, ressoaram com milhões de pessoas em todo o Brasil e além. Sua história, a história de Vitória, de Cecília, da Rede Apoio, tornou-se um símbolo de esperança e possibilidade. E em uma pequena casa em Ouro Branco, Dona Josefa, agora com quase 90 anos, assistia ao documentário com lágrimas nos olhos, lembrando-se daquela jovem professora grávida e assustada que havia aparecido em sua porta tantos anos atrás. "Eu disse a você." "Não disse, Vitória", murmurou ela para a televisão. "Palavras são como vento, passam e não deixam marcas a menos que você permita." No escritório da Rede Apoio em Belo Horizonte, Gabriel se preparava para o grande evento de lançamento do Fundo Cecília Almeida. Vestido em um terno que o fazia parecer mais velho do que seus 16 anos, ele ajustava a gravata em frente ao espelho quando Vitória entrou na sala. "Nervoso?" perguntou ela, aproximando-se para ajudar com a gravata. "Um pouco. Há muita gente importante lá fora. Você já falou para plateias maiores e mais intimidadoras. Eu sei, mas este é especial. É por ela, pela vovó Cecília." Vitória sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. "Ela estaria tão orgulhosa de você, Gabriel. Tão orgulhosa." "De nós dois, mãe. De nós dois." Mãe e filho se abraçaram. Um momento de conexão silenciosa antes do burburinho do evento. Então, com um último ajuste na gravata, Gabriel se dirigiu ao palco, onde centenas de pessoas aguardavam para ouvir o jovem que havia transformado rejeição em revolução, humilhação em esperança e o status de filho indesejado em um legado de milhões. Quanto mais você comentar e compartilhar, mais conseguiremos trazer histórias que tocam o seu coração.